Olá pessoal, então vamos mais uma vez darmos aqui continuidade, né? É o capítulo sobre os conceitos fundamentais de banco de dados. Então um assunto muito importante é sobre as linguagens, né, que manipulam esses bancos de dados. Então, um projeto de banco de dados proporciona dois tipos de linguagens. Uma específica, né, melhor dizendo, para definir os esquemas do banco de dados, ou seja, criação de tabelas, né, com os atributos, né, e outra para expressar consultas e atualizações, ou seja, trabalhar com a instância, né, com os dados. Então essa primeira que especifica o banco, que cria o esquema, né, cria as tabelas de banco de dados, é chamada de linguagem DDL, ou linguagem de definição de dados, certo? Então ela possui um compilador DDL, né, que realiza um processamento de comandos DDL, a definição do esquema, né, armazenado num dicionário de dados, ou diretório de dados, ou catálogo de dados, ou seja, tudo que você cria no banco é armazenado lá naquele catálogo, né, dos metadados. Então tudo é catalogado. Bom, aqui temos um exemplo, né, de DDL. Primeiramente, eu gostaria de falar para vocês que tanto a DDL como a DML, que é a linguagem de manipulação que iremos abordá-la, elas fazem parte da linguagem SQL. Então, a linguagem SQL é uma linguagem de consulta de banco de dados. Na verdade, é consulta e manipulação de banco de dados, tá? Então, vamos lá. A DDL, né, ela possui mecanismo, né, que armazena os dados lá no dicionário de dados, que é um catálogo, né, que é um banco de dados do próprio sistema. Por isso que chama-se metadados, que são dados a respeito dos dados. Armazena restrições de segurança e integridade também. Por exemplo, lá eu determino que seja obrigatório um determinado campo ser preenchido. Então, isso é uma regra de restrição. Lá eu determino que o CPF tem que ser verificado, né, para ser validado no banco de dados. Então, a restrição também de integridade, tá? Regra de segurança, né, também, questão de acesso, questão de senhas. Então, tudo isso é gerenciado pelo banco de dados. E todas essas definições são armazenadas neste metadado. E eu utilizo a linguagem DDL para criar todas essas regras. Então vamos ao exemplo agora de um DDL SQL, né, da linguagem SQL. Create Table Cliente, ou seja, estou criando uma tabela chamada de cliente, né, no qual ela vai possuir os seguintes atributos: nome, do tipo varchar, do tamanho 50, né, que é um alfanumérico, cidade também, como fosse uma string aqui, né, o varchar é uma string, e rua, né, e aqui eu finalizo. Então, ao executar esse comando, vai ser gerada uma tabelazinha chamada de cliente com esses três atributos: nome, cidade e rua. Essa tabela vai ficar armazenada, na verdade, essa descrição aqui, create table, tipo de dados, essa descriçãozinha vai ficar armazenada aonde? No meu metadado, certo? A DML é a linguagem de manipulação dos dados, da Data Manipulation Language.
Então vai trabalhar diretamente na instância, ou seja, nos dados armazenados do banco. Então vai trabalhar com a recuperação de dados armazenados no banco, né, na questão de consultas, inserção de novos dados, remoção de algum dado armazenado ou modificação de algum dado já no sistema de banco de dados. Exemplos, né, de comandos DML da linguagem SQL. Select cidade, rua, from customer, where nome igual a João. Então ele vai utilizar, ele está fazendo o que aqui? Uma consulta, tá? Está selecionando cidade e rua da tabela customer, que é o cliente, né? E esse consumidor cliente aqui, tá? Ele tem um nome igual a João, certo? Então, aqui João, Maria e João de novo. Então ele vai selecionar do João, tá? Então aqui temos um exercício que já abordamos em sala, né? Que primeiramente está perguntando qual domínio de aplicação, então, por exemplo, domínio aqui escolar, acadêmico, né? Qual é o esquema dessa base de dados e a instância também, né? E criar 3 consultas informais, né, para o exemplo dado. Então, fizemos isso em sala, tá? Bom, avançando um pouco mais, teremos aqui o ciclo de vida de um sistema de banco de dados. Então, mais um resumo daquilo que nós já vimos, né? Abstração para cima, né? Abstração para baixo. Isso quer dizer o quê, né? Abstração nós já vimos que é a simplificação, né? Em formato de um modelo para compreendermos, né, um produto que vai ser desenvolvido, ou software, né, no nosso caso aqui. Então, inicialmente temos a descrição do problema, o projeto conceitual, né, o projeto lógico, né, e o projeto físico. A abstração para baixo, com maior nível, né, que a gente chama de maior nível de abstração, mais detalhes terá. Maior nível de abstração, menos detalhes terá. Então, só relembrando aqui, né, enfatizando mais ainda a questão do esquema conceitual para a base de dados, que temos os níveis lógico e externo, né, baseado nos requisitos de dados. O objetivo aqui é o entendimento da estrutura de base de dados, da semântica, dos relacionamentos, das restrições, né. Temos nesse nível uma definição clara, não ambígua e padronizada. Nesse esquema aqui, ele é independente de sistema de gerenciador de banco de dados. E a especificação em alto nível das aplicações e outras ações, né? Por exemplo, características funcionais dessas transações. O modelo mais utilizado, né, que iremos abordar no próximo capítulo, é o modelo chamado de MER. MER, modelo entidade e relacionamento, né? Como aquele exemplo de um lado, o cliente possui conta. Já o modelo lógico, né? Modelo lógico que iremos abordar nessa disciplina é o modelo relacional, por conta dos bancos de dados relacionais, né? Dos bancos de dados que têm a maior aceitação no mercado de trabalho são os bancos de dados relacionais. Então, a partir do modelo independente, no modelo conceitual, né, de um banco de dados, será mapeada para o modelo relacional, né? Para esse novo paradigma, que aí já é dependente do paradigma, né? No nosso caso aqui, o paradigma é o relacional. Existe também o orientado ao objeto e o relacional ao objeto, que é uma mistura de ambos.
Ajuste de acordo com as características e restrições do modelo implementado por um SGBD específico, né? Por exemplo, quando a gente for mapear aquele modelo lá, cliente possui com. Aí o possui, né? O relacionamento possui, vai deixar de existir? Porque eu sei que cliente será uma tabela, conto também será uma tabela. Possui, vai deixar de existir ou vai se tornar também uma tabela? Se deixar de existir, né? Onde vai o atributo data, né? Vai para cliente ou vai para conta, né? Então isso a gente vai abordar posteriormente. Esquema físico, né? Já o próprio nome já diz, já trata da organização física, das estruturas físicas de armazenamento, né? Então isso é uma preocupação mais do SGBD, de quem está gerenciando o SGBD, né? Geralmente um DBA é o cara que entende muito sobre aquele SGBD específico, né? E ele vai se preocupar com essa questão, né? De tempo de resposta, espaço utilizado, número de transações, eficiência nas consultas, tá? Bom, e aqui, né, desenvolvimento de um sistema de banco de dados, aqui é um modelo, né? 4 fases. A primeira fase trata dos requisitos. O que são os requisitos? São as requisições ou solicitações ou ainda pedidos, né, do cliente usuário, né, para ser implementado no sistema. Fase 2 aqui, né, criado o modelo, o esquema conceitual e iniciado o esquema, não, só o conceitual mesmo. Na fase 3, sim, temos aqui o esquema lógico, né, que é o esquema já modelo relacional baseado em tabelas e a implementação do mesmo, né, criando assim, gerando nas tabelas de banco de dados, né, etc. A última fase é o esquema físico, né, que trabalha com armazenamento físico. Então temos aqui, ó, independente de SGBD, ó, os requisitos, a análise, o esquema conceitual, né, e parte do esquema lógico também. Parte até aonde, professor? Bom, porque esquema lógico, né, ele é um esquema que ele vai, que é o esquema lá relacional, né, ou orientado a objeto, né, ou ambos, né. Então, eu já inicio aqui, após o modelo conceitual. Mas ele também é dependente de banco, né? Porque se eu optar pelo modelo orientado a objeto, necessariamente eu tenho que utilizar um banco de dados orientado a objeto, certo? Na fase 3. Também dependente, super dependente, né? Absolutamente dependente do SGBD é o esquema físico, né? Ok? Pronto, e com isso a gente encerra mais uma aula, né? E na próxima iremos avançar aqui na questão dos modelos de dados e na questão da arquitetura, né, dos bancos de dados. Então, até a próxima.